Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Jr., fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico e tomador de café. Se você quer contribuir com o meu hábito de tomar café, seja membro aqui deste espacinho na internet, clicando no botão Seja Membro aqui no YouTube. Você também pode juntar-se ao Apoia-se, a comunidade de financiamento coletivo deste canal. Tanto sendo membro quanto no Apoia-se, você tem acesso aos grupos de alunos e apoiadores para a gente trocar ideia. Você também pode comprar os meus cursos, dá uma chegada no meu site, o link está aqui embaixo, está também na descrição do vídeo. Tem vários cursos lá, todos com início imediato, não é formação de turma, todos com acesso vitalício, todos com certificado ao final, preço super competitivo que pode ser parcelado. Enfim, a informação toda está lá no meu site, dá uma chegada lá. Hoje nós vamos falar de fotojornalismo de zonas de conflito, a fotografia de guerra. Como eu não sou fotojornalista, eu resolvi optar por uma abordagem histórica do tema, porque história é algo que eu também não sou historiador, mas eu gosto de pesquisar, ler, me informar, e assim eu poderia trazer um conteúdo de qualidade falando da história do fotojornalismo de guerra, de zonas de conflito, e dar algumas ideias de onde vocês podem procurar mais informação para todos aqueles que querem saber mais deste estilo de fotografia, deste trabalho, que é provavelmente das coisas mais difíceis que um fotógrafo pode fazer, porque naqueles lugares onde as pessoas estão geralmente armadas, você tem uma câmera. Então é muito difícil o trabalho que essas pessoas fazem e a gente só fica sabendo de alguns dos grandes horrores perpetrados pela humanidade graças ao trabalho destes fotógrafos e fotógrafas de zonas de conflito. Então vamos falar um pouquinho da história desta área da fotografia. É geralmente assumido que a fotografia de guerra nasceu pelas fotos de um sujeito chamado Roger Fenton, sujeito aí britânico, que viveu entre 1819 e 1869. Eu vou deixar o link da página da Wikipedia sobre ele aqui na descrição. Tudo que eu mostrar aqui vai estar na descrição. Então tem um monte de link para você dar uma expandida nesse assunto. Mas o Roger Fenton, este britânico, num dado momento de sua vida, dirigiu-se à Crimeia, a Guerra da Crimeia, que aconteceu entre 1853 e 1856, e em 1855 ele foi para lá fazer fotos. A fotografia nasceu em 1826, então muito pouco tempo depois da fotografia ter sido descoberta. O método de fazer fotografias ainda era em grande parte experimental e não totalmente prático. E este sujeito foi com seus enormes equipamentos fotográficos para a Crimeia. Eu escolhi falar desse tema agora porque a gente vive um momento no mundo de conflito exatamente na mesma região. Então aconteceu aí a invasão da Crimeia e os fatos que se desdobraram depois disso para agora os conflitos ali entre Rússia e Ucrânia. A Crimeia fica na Ucrânia. E quando a gente pega a ideia de que o fotojornalismo de zonas de conflito nasceu em 1855, 56 na Crimeia e hoje aquele lugar está novamente ou ainda em conflito, porque é uma região que antes de nascer a fotografia já tinham conflitos acontecendo lá, e eu suspeito que depois que esta guerra acabar, daqui a um tempo tem outro conflito naquela região, porque aparentemente é um daqueles pedaços desse nosso planeta que nunca encontram alguma paz. Mas Roger Fenton foi para lá e fez registros, que não são registros de violência gráfica da guerra, porque naquele momento o equipamento fotográfico era muito grande e muito lento, a exposição fotográfica era muito longa para que você conseguisse montar o seu equipamento diretamente no fronte de batalha. Isso não acontecia. Então são imagens que são quase paisagens dos locais onde ou batalhas tinham acontecido, onde iriam acontecer, ou dos campos ali de os acampamentos dos soldados e assim por diante. Então estas são as fotos que o Roger Fenton fez na Crimeia e que geralmente são aceitas historicamente como as primeiras fotografias de guerra, o início do fotojornalismo de guerra. E é curioso que se a gente pegar, também eu falo muito de música aqui nesse canal, a música The Trooper da banda Iron Maiden,
ela versa sobre a Guerra da Crimeia, a carga da cavalaria ligeira ou algo assim, que é contado na música do Iron Maiden, aconteceu na Guerra da Crimeia, com uma batalha entre russos e britânicos naquele momento histórico. Como a banda inglesa contou a história de uma batalha que envolveu ingleses. Mas vamos adiante um pouquinho na história, então, que começa ali com o Roger Fenton, e a gente não pode falar de fotografia de guerra sem falar do Robert Capa, ou Endre Ernoult Friedman, não sei a pronúncia, tá? De Endre Ernoult, não, o Ernoult, não sei. Ele nasceu em Budapeste, na Hungria, viveu em variadas localidades, mas era um fotógrafo húngaro que utilizou o pseudônimo Robert Capa durante boa parte de sua vida. E do Robert Capa, a gente já tem um desenvolvimento da técnica e do equipamento fotográfico. Ele viveu aqui, olha, de 1913 a 1954. O Robert Capa já tem um equipamento que é mais portátil, o filme fotográfico já está melhor desenvolvido, a sensibilidade fotográfica já está melhor resolvida. Então o fotógrafo já acompanha mais os acontecimentos da guerra como um fotojornalista da forma que a gente conhece hoje. Então, alguns anos depois do Roger Fenton, a gente já está numa evolução tecnológica da fotografia que permite ao fotógrafo se arriscar ainda mais. E tanto é que a vida do Robert Capa vai ser marcada por alguns fatos importantes. Ele vai fotografar a Guerra Civil Espanhola, ele vai fotografar a Segunda Guerra Mundial, o desembarque das tropas na Normandia. Então ele tem imagens que são muito marcantes da história dele, e ele vai acabar falecendo ali onde hoje é o Vietnã, na Primeira Guerra da Indochina. Então ele falece em 1954 ao pisar em uma mina, em um campo minado, e com a explosão, os ferimentos, ele teve as suas pernas dilaceradas e ele morreu ali naquele momento. E é curioso que ele tinha parado de fotografar guerras, tinha ido para uma vida um pouco mais tranquila de fotografia, fotografando artistas, fotografando outras coisas que não eram áreas de conflito. E não sei bem por quais motivos ele resolve voltar às zonas de conflito e acaba morrendo na Primeira Guerra da Indochina. O Robert Capa tem um livro muito interessante que é o Ligeiramente Fora de Foco, em algumas edições saiu como Ligeiramente Desfocado, onde ele próprio contou boa parte de suas histórias, de seus relatos daquilo que viu, daquilo que vivenciou. Se eu encontrar esse livro numa edição legal, eu vou colocar o link também aqui na descrição. Se eu fizer isso, vai ser link de afiliado da Amazon. Então dá uma olhada na descrição, que se você encontrar, eu tenho esse livro, é bem legal. E eu recomendo a leitura se você se interessa por fotojornalismo. Por fotografia como um todo, história da fotografia como um todo, mas fotojornalismo em especial por conta de quem é o personagem que escreveu o livro. Também, se a gente fala de fotojornalismo, não dá pra gente falar fotojornalismo de guerra, não dá pra gente falar desse assunto sem falar do Nick Ut, ou Nick Ut Kong Hyun, não sei também pronunciar, conhecido como Nick Ut, que é um fotógrafo vietnamita muito famoso. Eu estou evitando colocar algumas fotos aqui, fotos mais gráficas, eu não estou colocando nesse vídeo por conta aí de, às vezes, bloqueios que o vídeo pode ter no YouTube e assim por diante. Então estou pondo fotografias, né, enquanto eu falo, fotografias menos potencialmente violentas. E a foto que fez o Nick Ut ficar famoso eu não vou colocar no vídeo, que é a foto de uma menina correndo queimada. Ela teve as roupas dela queimadas, então ela está correndo sem roupas, com parte do corpo queimado, depois que a vila onde ela morava, a aldeia onde ela morava, foi bombardeada com napalm durante a Guerra do Vietnã. O Nick Ut vai ter uma atitude nesse momento, ao ver aquela menina. Eu acho que ele chegou no limite dele naquele momento, porque ele já havia visto o irmão dele morrer. O irmão dele era fotógrafo e morreu na cobertura da guerra. Ele próprio, Nick Ut, já tinha tomado um tiro, se eu não me engano, no joelho dele. Então ele já tinha sido ferido na guerra, já tinha perdido o irmão na guerra. E
E naquele instante, com aquela menina correndo queimada, ele pega o cantil dele, de um outro correspondente de imprensa que estava perto, eles ajudam a lavar os ferimentos dela e dão água para ela beber, levam ela para um hospital, ajudam para que ela seja atendida e depois ele vai ajudar na imigração dessa pessoa que vai se tornar embaixadora da Unesco pela paz no mundo. Está viva até hoje, tem um trabalho belíssimo de tentar levar uma melhoria de vida também para zonas de conflito e situações complicadas que a gente tem nesse mundo. Então, naquele momento, é uma das últimas, não sei se é a última, mas uma das últimas fotografias de guerra de autoria do Nick Ut. Depois ele vai se mudar para os Estados Unidos e ali trabalhar fotografando celebridades, tapetes vermelhos aí de cerimônias do Oscar e de outras coisas, entre outras situações, fotos jornalísticas também, mas mais leves e mais suaves do que as que ele viveu, porque se a gente pega para pensar na história dessas pessoas, então Robert Capa sendo morto pela explosão de uma mina terrestre, o Nick Ut perdendo o seu irmão e ele próprio quase perdendo a vida, sendo alvejado aí por tiros durante a guerra do Vietnã. Então, o que estas pessoas se colocam em risco para que nós fiquemos sabendo aquilo que nós, enquanto humanidade, fazemos de pior, o risco que eles correm para o trabalho que eles fazem é absolutamente imenso, e eu considero o fotojornalismo de zona de conflito a absoluta linha de frente da fotografia. Não há outra área mais difícil e não há provavelmente outra área mais importante na fotografia do que este trabalho, porque este trabalho nos lembra do que o ser humano pode fazer de pior, e isso é realmente fundamental, porque é através disso que a gente pode talvez tentar ser melhor do que aquilo que somos. E então pesquisem o Roger Fenton, o Robert Capa, o Nick Ut. Se a gente adianta o relógio no tempo e chega hoje lá no conflito que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, e não existem só esses dois países em guerra no momento, tá? A gente tem vários conflitos acontecendo. Se vocês querem saber o que está acontecendo no mundo, eu recomendo um canal aqui no YouTube que é o História Online. Tem muito conteúdo, eles estão fazendo 3 vezes por semana o HO Notícias. Então eles falam de conflito e crise humanitária na Etiópia, no Sri Lanka, quaisquer outros conflitos e áreas de problemas no mundo, por guerra civil, por guerra entre nações, por guerras tribais, seja lá o que está acontecendo, eles abordam, porque no jornalismo de grande mídia a gente vê uma cobertura muito parcial e muito pequena dos fatos. E aqui você tem um conjunto muito mais amplo e completo de informações que vão além de um conflito que está sendo muito coberto pela mídia, pelos países que de certa forma envolve, pela localidade geográfica que envolve e assim por diante. E aí um outro ponto que vocês podem ir, além de se informar sobre outros conflitos e coisas que estão acontecendo no mundo, vocês podem procurar no Instagram agências de imagem, como por exemplo a Magnum Photos, que é uma das agências que começa essa história toda de agências de imagem, agências que unem fotógrafos para fornecer imagens para a mídia. Então, seguir a Magnum Photos no Instagram, seguir a AFP, a France Press, que também tem variados fotógrafos em zonas de conflito. Então, se você quer saber o que está acontecendo no mundo, quer saber que fotógrafo seguir, se você vai pelas agências de imagem, você encontra os nomes de todos e pode pesquisar e assim rechear o seu feed do Instagram com o fotojornalismo da mais alta qualidade. É verdade que você vai ver algumas das imagens mais tristes que você terá acesso na internet, mas se você se interessa por fotojornalismo, este é um caminho para buscar estas imagens. Então, Magnum Photos, France Press, Reuters, a agência Reuters é uma agência muito importante, também com fotógrafos em variadas regiões deste mundão. A AP, Associated Press, que era inclusive a agência de fotos, se eu não estou enganado, posso estar, mas eu acho que não, que o Nick Ut trabalhou para a Associated Press e o irmão dele também antes dele.
Alguns fotógrafos brasileiros estão em zonas de conflito nesse momento, como é o caso, por exemplo, do Felipe Dana, que tem um trabalho, ele está nesse momento lá na Ucrânia, tá? Tem um trabalho mostrando tudo o que está acontecendo lá mesmo. Tem também o Gabriel Chain, também está na Ucrânia nesse momento, entre outros. Tá? Eu não quero ser injusto com ninguém, mas tem um monte de gente cobrindo áreas de conflito. Então, estes são 2 nomes, as agências têm outras também, mas essas são algumas que vocês podem procurar. E assim eu quis dar uma pincelada num assunto que é gigantesco, para que vocês possam buscar mais informação a partir daqui. Então leiam sobre o Roger Fenton e suas fotos na Guerra da Crimeia, leiam sobre o Robert Capa e suas fotos na Guerra Civil Espanhola, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Árabe-Israelense, no norte da África e na Primeira Guerra da Indochina, onde ele veio a falecer. Leiam sobre o Nick Ut, de fato era da Associated Press ele, e as fotos que ele fez no Vietnã, e todas essas agências de imagem e nomes que eu citei aqui, é só correr atrás e aí vocês terão muita informação sobre fotojornalismo de zonas de conflito. Um dos trabalhos mais difíceis que um fotógrafo pode se colocar a fazer, e que essas pessoas têm uma coragem e uma dedicação e uma visão de que eles precisam informar o mundo sobre as coisas que acontecem, que é realmente única e muito especial, e que nós devemos render as nossas homenagens e os nossos agradecimentos a essas pessoas que fazem este trabalho. Então, se um dia este vídeo chegar a você, fotojornalista de área de conflito, meu muito obrigado pelo trabalho que você faz e meus parabéns pela coragem que você tem. E assim eu fecho esse vídeo com esta homenagem a estas pessoas. Lembrando que você pode ser membro deste canal, você pode ser apoiador deste espaço, você pode comprar os meus cursos, e se você gostou desse conteúdo aqui, manda aquele joinha, compartilha nas suas redes sociais e a gente se vê num próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.